Quem vai dominar sobre você? A graça ou o pecado? Irmão e irmã, em você, ou domina a graça ou domina o pecado. É sobre isso que nós vamos meditar. Gostaria que você ficasse até o final dessa meditação. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos meditar Romanos, capítulo 6, versículo de 12 a 18. Irmãos, que o pecado não reine mais em vosso corpo mortal, levando-vos a obedecer às suas paixões. Então veja que a palavra já começa dizendo, não pode haver um reinado do pecado na sua vida. Quando Cristo não reina na vida da pessoa, quem é que reina? O pecado. Então o reinado. O que é o reinado? O que é o rei? O rei é aquele que manda e o súdito obedece. Então tem muita gente que o pecado manda e a pessoa obedece. Então que o pecado não reine mais em vosso corpo mortal, levando-vos a obedecer às suas paixões. Não ofereçais mais vossos membros ao pecado como armas da iniquidade. Interessante que a palavra de Deus ela está falando de corpo. Interessante que ela está falando de membros. Os seus membros não foram feitos para o pecado. Pelo contrário, oferecei-vos a Deus como pessoas vivas. Vivas por quê? Porque o pecado leva à morte. Oferecei-vos a Deus como pessoas vivas, isto é, como pessoas que passaram da morte à vida. E ponde vossos membros a serviço de Deus como armas da justiça. De fato, o pecado não vos dominará. O pecado não pode dominar você. Visto que não estáis sob o regime da lei, mas sob o regime da graça. Então é sobre isso que eu quero pregar hoje. Ou você vai estar sobre o domínio do pecado, ou você vai estar sobre o regime da graça. Quando a gente diz o pecado dominar você, não é que alguém é obrigado a pecar. Não é um domínio onde você é obrigado a pecar, não, porque o diabo e a nossa própria carne, eles nunca podem nos obrigar a pecar. Quando eu e você pecamos, é porque queremos pecar. É porque nos deixamos seduzir. É porque nos deixamos escravizar. É porque nos deixamos dominar. Então iremos pecar porque não estamos sob o regime da lei, mas sob o regime da graça? De modo algum. Acaso não sabeis que oferecendo-vos a alguém como escravos, sois realmente escravos daquele a quem obedeceis? Seja escravos do pecado para a morte, seja escravos da obediência para a justiça. Então, aquele que você obedece é aquele que você é escravo. Então, meu irmão e minha irmã, ou você vai ser escravo de Deus, Ele manda e você obedece, ou você vai ser escravo da sua carne, das suas paixões, do demônio, manda e você obedece. Graças a Deus que vós, depois de ter sido escravos do pecado, um dia você foi escravo do pecado, passastes a obedecer de coração aos ensinamentos aos quais fostes entregues, libertos do pecado, vos tornastes escravos da justiça. Palavra do Senhor. Meu irmão e minha irmã, que coisa linda. Frei, mas eu não quero mais ser escravo do pecado. Eu posso dizer para você, um dia eu já fui escravo do pecado. O que a carne me pedia, eu queria fazer. E a carne sempre vai pedir coisas que desagradam a Deus, segundo as cartas de São Paulo, são várias aí. Gálatas capítulo 5, por exemplo. A carne pede coisas que desagradam a Deus. Mas eu não nasci para ser escravo da carne, eu nasci para ser escravo de Deus. Frei, mas como é que eu vou sair disso? Através da graça de Deus. A graça de Deus é o poder de superar o pecado, é o poder de vencer o pecado. Abra sua Bíblia em João, capítulo 8, versículo de 34 a 36. João 8, 34 a 36, respondeu-lhe Jesus,
Em verdade vos digo, todo homem que se entrega ao pecado é seu escravo. Jesus? Ora, o escravo não fica na casa para sempre, mas o filho sim, fica para sempre. Se, portanto, o filho vos libertar, sereis verdadeiramente livres. Jesus está falando, eu quero te libertar do pecado. Eu quero te libertar da escravidão do pecado. Ei, meu irmão, qual é o seu pecado? Pede para Jesus te libertar desse pecado. Aceite Jesus na sua vida para que este pecado vá embora. Gálatas capítulo 5, versículo 1, é para a liberdade que sejamos homens livres que Cristo nos libertou. Ficai, portanto, firmes e não vos submetais outra vez ao jugo da escravidão. Frei, eu quero viver na graça, Frei. 1 João capítulo 3, versículo 9, todo aquele que é nascido de Deus não peca, porque o germe divino reside nele e não pode pecar porque nasceu de Deus. Ou seja, quando você está na graça de Deus, você já não quer mais o pecado. Por fim, abra sua Bíblia ainda em Romanos capítulo 5, versículo 20. Diz assim, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. Amado irmão e amada irmã, todas essas passagens, todas essas palavras, é para te dizer que não vale a pena viver no pecado. Cristo te libertou do pecado. Você é convidado a viver na graça. Então, não mais sobre o domínio do pecado, mas sobre o domínio da graça. Escreve aqui nos comentários. Eu não quero mais estar sob o domínio do pecado, mas sob o domínio da graça. Sob o domínio da graça. Deus te abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Mande esse vídeo para mais alguém.